Eu tenho agora a Melissa Penteado, ela está na linha comigo por telefone. Quero agradecer ao jornalista Glauco Braga pela oportunidade dessa entrevista. A Melissa é formada em administração pela PUC, com especializações as mais diversas na área administrativa e tecnológica, na área de inclusão financeira, enfim. Falou em defender pessoas, principalmente, ou informar. É com você mesmo, né, Melissa? Boa tarde. Boa tarde, Fatioli. É isso mesmo. Estamos aqui para democratizar. Eu vou te falar o seguinte, Melissa, o Glauco Braga me enviou o seu currículo, mas o programa só vai até 6 da tarde, eu não vou ter tempo para ler tudo isso, Melissa. A gente não pode parar no tempo, Fatioli. Olha, você me permite, hein, que eu sou... eu ganho a vida perguntando, né? Eu pago meus boletos perguntando. Você tem voz de, como diria minha falecida avó, de moça nova. Acertei? Acertou, você tá bem. É isso mesmo. Nova, eu diria até que dentro dos aspectos de meia-idade, né, a gente tem uma vida pela frente, já que a nossa idade média e longevidade estendeu ao longo dos anos com o avanço da medicina através do uso da tecnologia. E aí, então, eu estou aí na minha idade. E aí que eu te pergunto, e por que você tem... lógico, falando sério, óbvio, não é? Porque você tem um currículo, uma formação, uma especialização, um conhecimento, um estudo dos mais grandiosos, competentes e uma bagagem espetacular, hein, Melissa? Maravilha, é isso mesmo. Quanto mais a gente aumenta o nosso repertório, mais a possibilidade de geração de insights para novos negócios e empreender nesse mundo aí que cada vez mais se transforma digitalmente. E como a gente faz com o medo de investir, de empreender, de se arrojar ou de se lançar? Para quem tem medo, como é que faz, Melissa? Vai com medo mesmo. A gente precisa, sim, se lançar para iniciativas inovadoras. É para isso que eu empreendo há mais de 21 anos com tecnologia da informação, né? Eu sou sócia fundadora da ProEsport, um birô digital de crédito, trabalhando sempre nesse viés de democratização do acesso ao crédito através da democratização do acesso ao dado. O que é, para quem está nos ouvindo, e nesse instante, Melissa Penteado, muita gente, como tradicionalmente acontece, nos ouve no AM 1040, AM 1040, no FM 77.5, 77.5 e uma outra quantidade grande nos vê nesse instante pelas câmeras que temos aqui no estúdio, para quem baixou o aplicativo Capital com Você para redes sociais. A pergunta que eu te faço é a seguinte: muita gente ainda utiliza o famoso cheque. Eu falei no outro dia, quando o Glauco Braga me fez o contato, oportunizando esse papo que estamos fazendo agora, é um costume meu, pago, por exemplo, a pensão de minha filha, enfim, da mãe dela, eu faço um depósito em cheque. É o único pagamento ou transação bancária que eu faço em cheque. Então vou lá ao banco que eu tenho conta, numa determinada agência, tiro lá 4 folhinhas no caixa eletrônico, elas duram, essas 4 folhas, 4 meses, né? O cheque nunca vai acabar ou um dia este papel vai desaparecer, na sua opinião, Melissa? Com o passar dos anos e com a imersão cada vez maior da sociedade dentro dos processos digitais, é natural que esse título financeiro seja substituído por outros mais modernos, né? Fato é que hoje ainda ele é muito expressivo. A quantidade aí, o seu montante diminuído, ou seja, a quantidade de títulos emitidos diminuiu ao longo da última década, mas ainda assim ele é muito tradicional para regiões que não têm acesso a uma infraestrutura estável, ou seja, não tem acesso à internet, regiões onde a população não tem acesso a agências bancárias, né? É um título ainda muito usado, como você disse, também por aspecto até de faixa etária, Fatioli.
porque pessoas que ainda se sentem analfabetas digitais ou inseguras em relação às novas metodologias que vêm surgindo. Deixa eu te perguntar, porque nós temos aqui Melissa Penteado, CEO do Grupo Score, ou melhor, Grupo ProScore. Nós temos uma audiência gigantesca de pessoas de 50 anos mais. Então, senhores e senhoras, ou jovens senhores e jovens senhoras, nos ouvem grande e largamente. Bom, eu tenho 55, faço 56 agora mês que vem. Este público, essa nossa faixa etária, ainda é bem simpática a utilização do cheque? Ou essa situação não tem nada a ver com faixa etária, com a idade, Melissa? Tem dois aspectos muito curiosos. De fato, a faixa etária é um dos aspectos mais relevantes para o fomento do uso ainda desse título financeiro, tá bom? Até porque a gente carrega muito na nossa cultura, né, do financiamento. O brasileiro sabe muito bem como a gente tem essas formas de pagamento muito bem pulverizadas no comércio. Fato é que não é só a faixa etária que é curioso. É curioso também aspectos, como eu disse, regionais. Por um acesso à internet ou até infraestrutura tecnológica mais incipiente, as pessoas usam o cheque como um mecanismo mais seguro de transacionar e comercializar. Outro ponto muito importante a ser falado. O cheque é um título monetário muito regulado ao longo dos tempos, que a gente usa, né, no convencional mercado financeiro, e ele auxilia a multiplicar suas linhas de crédito, porque no fim do dia você consegue negociar parcelas que talvez o cartão de crédito não tenha limite suficiente ou não tenha essa flexibilização de prazo suficiente. Então, como você até citou a pensão, você não paga uma pensão no cartão de crédito, você não faz... É verdade. Né? Você não faz um crediário para a pensão, você assume um compromisso, e esse compromisso, sim, ele é formalizado entre as partes, por isso que o cheque ele tem um valor de contrato ao ser assinado, porque é uma negociação entre as partes, e dessa forma ele também pode ser pré-datado. Então, é um título ainda bastante versátil, ele não tem custos operacionais quando, por exemplo, um comerciante, ele tem que ter uma maquininha para passar N bandeiras de cartão de crédito. Sim. Ele é ali onerado dentro do aluguel da maquininha, da compra da maquininha. E em média, Melissa, se eu estou... atualizado, não sei realmente se estou nesse aspecto, em média, esse comerciante vai pagar 7% para a operadora de taxa, não é isso? Exatamente. E no cheque você tem isso clean. Por isso, muitos comerciantes ainda usam o cheque como uma forma de dar desconto, porque para ele consegue tirar da margem que ele estava sendo onerado de outras formas de pagamento. Eu estou fazendo esse papo com você e daqui a pouco o Rogério Rocha, que comigo também apresenta o programa, tem uma pergunta para você. E aí no material que o Glauco Braga, jornalista, meu amigão querido Glauco Braga me enviou, tem uma explicação aqui. Ô Melissa, ainda existe gente que deixa o cheque guardado e assinado, Melissa? Existe, infelizmente, até por questões... Alô? E não ter... Sim. Olá? Pois não. Até por questões culturais mais antigas e conservadoras. E isso é um grande problema, porque uma vez que você tem esse cheque já assinado, em posse de terceiro, ele começa a ter valor. Então, é importante não só alertar para os comerciantes realizarem as consultas nos órgãos de proteção ao crédito, como a ProScore, mas também observar e fazer a validação cadastral desses dados, de quem é o emissor, o titular daquele cheque, né, que foi assinado, para identificar efetivamente num processo de compra se é pertencente àquela pessoa que está na sua loja. Agora uma dúvida de um dos temas aí, ou um dos detalhes que você acabou de falar. Na realidade, não sei se você vai concordar, até porque a profissional da área e do assunto é você, mas na realidade, Melissa, não existe cheque pré-datado.
Por quê? Se eu dou um cheque pré-datado para uma outra pessoa e ela, dali a 30 dias aquele cheque, vai? E ela no outro dia de má fé, porque não há outra explicação, de má fé, ela vai descontar aquele cheque, então o cheque pré-datado é só da boca para fora? Ou tem alguma maneira de quem emite o cheque garantir que aquela pessoa só vai poder descontá-lo dali a 30 dias, se for o caso, se for esse o período, vai? Esse é um ponto muito curioso, né? Como eu disse, o contrato e ele é um acordo bilateral. Por isso que a gente tem ainda aquela prática do bom para tal dia, né? A gente até depois de assinar coloca bom para 30 dias. Mas isso funciona? Dias. Isso funciona? Tinha até um papelzinho. Não bloqueia. Não entendi. Ele não bloqueia, então, ele não impede de um comerciante depositar, mas claramente existe um mecanismo cujo titular da conta corrente ele pode suspender o pagamento por um desacordo comercial, por exemplo. Perdão, eu não entendi e quero que as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo também entendam de maneira mais clara e não que você não esteja sendo clara, não é nada disso, é que o tema deixa dúvidas. Então vou repetir a pergunta, vai? Perfeito. Eu quero dar um cheque para você, Melissa, de um acordo que fizemos aí e combinamos que este cheque é para daqui a 30 dias, tá bom. Te passo o cheque para 26 de fevereiro, ok. Poxa vida, tô imaginando, hein, pelo amor de Deus, mas, poxa, não conheço a Melissa, e se ela me descontar ou me depositar esse cheque antes? Então, eu me garanto de qual maneira? Eu tenho condição de chegar no banco, no meu gerente, esse cheque aqui só pode pagar no 26 de fevereiro, isso existe ou não? Não existe. Não existe, como eu disse, um formato que você bloqueie o comerciante de depositar antecipadamente da data acordada entre vocês. De toda forma... Isso pode ser feito. É um serviço que o banco, que você tem a conta, independente de qual seja, te oferece. Você pode fazer isso. Sim, e efetivamente eu quero deixar um exemplo claro para os ouvintes. Suponhamos que eu tenha te dado o cheque para 30 dias e você depositou antecipadamente. Eu me senti desconfortável, me senti onerada na nossa negociação. Lógico. Eu posso suspender esse cheque, esse pagamento, através do mecanismo de sustação. E fato é que o comerciante acaba também sendo prejudicado porque não vai ser compensado. Justamente pensando na bilateralidade dessa relação econômica. Mas não dá tempo. Por exemplo, dependendo do valor do cheque, vai levar 1 ou 2 dias para compensar, correto? Exatamente. Então, mas daí não dá tempo. Quando você for lá tomar ciência ou retirar um extrato ou acompanhar de maneira digital, caramba, mas esse cheque não era para hoje, a pessoa descontou, aí já era, aí o dinheiro já saiu da sua conta. Mas você consegue voltar na negociação com esse comerciante e entender como ficou os próximos pagamentos, porque o título fisicamente ele ainda existe. Mas né? Esse já era, esse já saiu da sua conta, pode reclamar até para o Papa no Vaticano que se a outra parte não quiser devolver, não devolve, não é isso? Se a outra parte não quiser devolver, isso é uma verdade. Mas olha só, Cassioli, o próximo pagamento, vamos dizer, a próxima parcela, você pode também já agir precavidamente, sustando aquele número da folha do talonário, né? Então, por um desacordo comercial realmente. O fato é que, culturalmente, isso acontece muito pouco, porque não só o cheque pré-datado ele não é regido por lei, e sim por um aspecto cultural. Exatamente. Você também tem a questão de não voltar naquela loja. E todo mundo no cenário econômico que a gente se encontra precisa de clientes. Então vem cá. Vamos lá, vou inverter a pergunta ou agregar uma outra situação. Eu quero dar um cheque pré-datado para você, para 26 de fevereiro. Hoje é 26 de janeiro. Assim como eu acabei de dar o cheque para você, eu falo com o meu gerente e vou sustar aquele cheque até dia 25 do mês que vem. Isso eu posso fazer? Desde que você tenha uma evidência clara do ocorrido. Nenhum gerente é obrigado a acatar sem documentação ou evidência comprovada.
Ou seja, você na dúvida de que poderá tomar um passa-moleque da outra parte, não tem direito de fazer isso. Exatamente. Você precisa ir lá na sua agência bancária, agora as relações também são digitais, né? E comprovar, eventualmente, que você foi roubado, furtado, que teve um desacordo comercial, abrir um boletim de ocorrência efetivamente, e o banco ele tem que sim acatar dentro dessa comprovação a determinação de sustação daquele título. Perfeito. Ó, vamos ver se são 4h59. Eu estou conversando com a Melissa Penteado, batendo um papo bem legal comigo, Melissa, porque eu não estou e não entrevisto absolutamente ninguém. Eu bato papo com pessoas em relação a temas diversos, e hoje com a Melissa, que é CEO do grupo ProScore, o assunto cheques, os intermináveis e eternos cheques, não é? Que estão aí circulando pelo planeta Terra, né? Você concorda com uma seguinte afirmação? Que pela tecnologia hoje tão avançada, com Pix, com transferências, com TEDs e tudo mais, e ao mesmo tempo com os vigaristas estando em ação e infelizmente cada vez mais ativos e inteligentes, o cheque voltou ou continua a ser uma transferência, ou melhor, uma operação bancária das mais seguras, ou você não concorda com essa afirmação, Melissa? A verdade é que se existe uma forma ou um processo legal, existem pessoas pensando em fraudá-lo. O brasileiro, na particularidade, ele é muito resiliente, mas ele também é muito criativo, né? Então, a tecnologia, ela expande sempre para os dois lados, tanto para o uso benéfico, que é, obviamente, baratear, né, o custo do ecossistema financeiro, como também para o aspecto de você realmente fraudar e gerar golpes. Para isso, para os dois cenários, é importante que tanto as pessoas quanto as empresas consultem órgãos de proteção ao crédito como a ProScore para se precaver dentro do processo transacional ocorrido ali na negociação entre as partes. Fato é que o cheque ele tem sim uma particularidade que traz a pessoalidade. E essa pessoalidade hoje, além da cautela, acaba gerando aí uma verificação in loco, né? Sobre quem está passando o documento naquele momento. Olha, te contar uma situação. Eu tenho, como falei, 55 anos de idade, tenho 36 anos de profissão como comunicador, enfim, rádio e TV ao longo desses anos, mas meu primeiro emprego na vida com 18 anos foi bancário. Eu fui bancário, fui bancário, Melissa, 2 anos e meio do Unibanco, que hoje é Itaú. E eu trabalhava, Melissa, no setor de compensação de cheques. Minha Nossa Senhora, aquele monte de cheques, Ave Maria, o negócio desesperador. E eu lembro que eu falei, até não sei se você estava ouvindo, eu sou de Santos, no litoral de São Paulo, e lá trabalhava numa agência bancária que tinha 2 contas gigantescas, contas que eu digo de grande movimentação. Uma era de um posto de combustíveis que tinha no bairro do Gonzaga, em Santos, na Praça Independência, que era uma máquina de fazer dinheiro para o dono, e era cheque, cheque. Nossa Senhora, de segunda-feira, então, que juntava, sexta após o expediente bancário, sábado e domingo, era o inferno. E tinha uma danceteria de nome Zoom, que teve até aqui em São Paulo, muito famosa. Sim. Nossa Senhora, Melissa, também na segunda-feira juntava sexta, sábado e domingo, às vezes até a quinta, que na sexta eles não iam ao banco, então juntava 4 dias, que era um negócio, parecia, Ave Maria, eu só via cheque na minha frente, era um negócio desesperador. Quis fazer esse registro só para dar uma viajada no tempo. Rogério Rocha, pergunte para Melissa Penteado, que nos atende gentilmente, são 5h03, obrigado Glauco Braga, jornalista que oportunizou essa entrevista, esse bate-papo, Rogério. Melissa, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Tá. Melissa, antigamente, quando você passava um cheque, né, e o cheque voltava por falta de fundos, né, e depois a pessoa novamente representava o chefe, e aí você ficava negativado. Isso hoje em dia ainda continua sendo assim? Do cheque voltar 2 vezes e você ser negativado?
Exato. Hoje o cheque, né, as famosas alíneas. Então, a primeira apresentação, a linha 11, a segunda apresentação, que é a linha 12, por falta de fundos, pode ainda ser conta encerrada ou prática espúria, né? Ou seja, tem ainda, infelizmente, pessoas que usam talonários de contas encerradas para fazer aí a tentativa de comercializar produtos, né? Comprar produtos. Mas é dessa forma. Hoje a compensação, ela cada vez mais também ocorre de forma dinâmica, é muito mais rápido do que no passado. Antes até pegando o exemplo aí do Faccioli, falando dos tempos, né, auges aí do cheque. Ave Maria! Existia até uma diferença de compensação para algumas regiões do país. Hoje isso acontece em D+1. E essas informações, elas são repassadas única e exclusivamente para os órgãos de proteção ao crédito, como é o caso da ProScore. E aí essas informações, elas permanecem lá até o dia que esse devedor essa dívida, reaver o título do cheque e negocia essa dívida, ou ainda ao passo que passa o prazo de 5 anos, onde a informação acaba sendo suspensa de publicização. Ou seja, os órgãos, eles não podem mais publicar a informação daquela negativação, caso tenha passado o período aí prescrito de 5 anos. Uma dúvida com você, uma dúvida e ao mesmo tempo para que você oriente quem está nos ouvindo e nos vendo nesta tarde quente, meu Deus do céu, de quarta-feira, né? Eu já tenho alguns anos no banco, enfim, que eu tenho conta. Tentaram me fraudar alguns cheques, tentaram passar cheques em meu nome, imitando minha assinatura e tudo mais. Minha assinatura é difícil de ser falsificada porque é uma rabesqueira, um negócio que é uma mistura de quem não sabe escrever com quem escreve em japonês, em egípcio e seja lá o que for. Mas, hieroglifos. Hieroglifos, boa. Mas, Melissa, no meu caso, eu tenho uma determinada atitude lá, uma determinada situação que eu faço no próprio cheque, que foi isso que a gerência teve a certeza dos que eram fraudados e os que eram efetivamente passados por mim. Então, com base nisso, que eu não vou dar maiores detalhes, óbvio, não vou entregar o ouro ao bandido, né? O que você recomenda às pessoas, não sei o que você vai falar, mas estou curioso em ouvir, em saber, para que se protejam, se garantam e tenham uma segurança grande ao passarem um cheque ou até ao receberem também. Quero saber, por favor. Bom, fatidicamente a gente não pode esquecer que é sempre importante cruzar o cheque, né? O fato simples de você fazer 2 risquinhos, né, à esquerda, isso facilita muito no processo de compensação, né? Além disso, o que é importante... Melissa, perdão, é só para não perder a linha de raciocínio. Então, para quem está nos ouvindo e nos vendo, o que representam esses 2 riscos? Explique, por favor. Quando você cruza um cheque, significa efetivamente que ele pode ser compensado e ele não pode ser rasurado mais, né? E além do aspecto do cruzar o cheque, esse efeito, é importante sempre lembrar de deixar o título nominal. Por quê? Porque ele não pode ser terceirizado ou levado a uma terceira parte. Isso é bastante importante. E efetivamente ajuda no processo de depósito, porque não só a agência bancária valida que aquele título pode ser depositado, como ele também valida quem é o beneficiário, tá? Eu diria que essas são as principais dicas para dar. Além, obviamente, evitar rasura, evitar espaços, porque... Uma curiosidade para trazer também, Faccioli, é o seguinte, o que vale no cheque não é o valor numeral, é o valor por extenso. Ele tem predominância na interpretação. Então, é importante sempre escrever bem justamente para evitar que possa ter a inserção de novos valores ali na hora que você faz a descrição por extenso, né? Evitar, ou então, né, talvez rasgar e descartar talonários antigos já vencidos, né, manter somente as folhas que você for utilizar numa transação junto com você.
hábitos que a gente traz aqui para evitar a possibilidade de fraudes, né? Isso, como você disse, evite guardar o seu talonário já assinado, destaque apenas a folha que você for transacionar, evite destacar mais de uma folha ao mesmo tempo. Isso acontece, às vezes, por perda de sensibilidade nas mãos. A pessoa pega 2 folhas e ela entrega Exatamente. um branco, Mas sabe o que? né? Ó, não sei se essa dica que eu agora vou ser folgado e vou entrar na sua área aí de orientações. Eu molho a língua não, eu molho o dedo na língua pra ficar umedecido, aí não tem jeito de passar 2 em 2, não, é 1 por 1, né? Isso, e aí esse cuidado, né? Já ir com a quantidade de folhas necessárias para aquela transação, para aquele momento, para você não ter agora em tempos de Covid, ter que tirar um talonário e ter que molhar a mão, né, Pastor? Mas a verdade é que existem algumas diquinhas que no dia a dia facilitam muito. O importante, a gente não está aqui para embandeirar que o cheque é o único meio de pagamento existente, mas que sim, ele é vívido ainda nos dias atuais e ainda é muito representativo para a nossa economia. Eu sou, olha, Melissa Penteado, não sei, você me conhece assim, visualmente, sabe quem eu sou, não? Conheço. Muito bem, você então já reparou que eu sou gordinho e bem gordinho. Eu falo gordinho que é pra amenizar a dor. E todo gordinho é curioso, Melissa. Então, aí vai. Com toda essa bagagem tecnológica, sendo uma mulher extremamente inteligente, competente ao extremo, CEO de um grupo e tudo mais, a última vez que você passou um cheque seu foi em 1500 a.C. ou não? Olha, te digo que foi agora em dezembro numa consulta médica. Mas por quê? Não aceitava cartão? Não, muitos médicos ainda resistem, Exatamente. E a gente percebe que, óbvio, você não vai estar ali com aquele montante de dinheiro que às vezes uma consulta particular exige. Então, aí só para completar, e também você, lógico, se quiser nem comente, porque esses não, viu? Tem muitos médicos que cobram o olho da cara a consulta, não aceitam convênio nenhum e mais tem essa. Não querem nem cartão nem nada para não ter que pagar 7%. Eu vou te falar, hein, Melissa? Mas ainda tem muitas áreas da nossa economia, muita segmentação que pensa dessa forma, viu? E ainda não tem o cadastro no Pix. Ah, é verdade. Melissa, para finalizar o quê? Das dezenas de perguntas aí que fizemos, desse bate-papo, e já te antecipo, repito, muito legal, muito oportuno, é quem nos ouve e nos vê aqui na Rádio Capital, e é muita gente, nossa senhora, e muita gente que ainda trabalha com cheque, tenho certeza disso. O que a gente não falou que você quer fechar aí com a informação, com a orientação? Fique à vontade. Imagina, eu agradeço a oportunidade, acho que a gente abrangiu aí todos os aspectos, né? Um título ainda muito relevante, como eu disse, na nossa economia, principalmente num Brasil de proporções continentais, onde a infraestrutura vem chegando dentro aí das periferias de forma mais lenta. O cheque ainda salva e faz, sim, a circulação monetária ser bastante importante. Legal, e prometo, para finalizar mesmo, fale você, eu gosto de trabalhar assim, não estranhe não. Fale do seu currículo, apresente-se de maneira mais completa, por favor. Imagina, eu agradeço. Bom, né, eu aqui nos meus 40 anos, eu sou sócia fundadora da ProEsport, que hoje é um grupo de empresas. Eu sou atualmente a CEO do grupo. Sou especializada em uma série de áreas, como eu disse, né? A gente não tem como evitar essa reciclagem, estando dentro de um universo tecnológico tão importante, que se inova a cada dia, cujos ciclos de renovação ocorrem a cada 2 anos. Então, eu tenho bastante bagagem, tanto em direito digital, agora tratando, inclusive, de LGPD, né, quando a gente fala de proteção de dados pessoais, sendo um birô de crédito é tão importante. Trabalho muito nesse quesito de neurociência e neuromarketing para entender como a sociedade vem se moldando,
para saber quais produtos vão atender aí nos próximos, curto e médio prazo, nos próximos 6 a 18 meses. E que horas dorme, passeia ou almoça, ou tem seu jantar ou toma café? Olha, te digo que isso acontece aos finais de semana, viu? Eu costumo hibernar no final de semana tudo aquilo que eu não fiz durante a semana. Meu médico que não esteja escutando nesse momento. Você é de São Paulo, Melissa? Sua base é aqui, São Paulo. Capital. Isso aí. Legal. Olha, muito obrigado. Já fica aqui o convite para que numa próxima oportunidade, imagino que com todo esse aparato e competência, o dia realmente seja corrido, mas já fica o convite para que você venha aqui aos estúdios da Rádio Capital. Estamos aqui na Bernardino de Campos, ao lado no Metrô Paraíso, ao lado na Avenida Paulista, para que a gente bata um papo sobre um outro tema voltado, óbvio, à sua área, que vai ser muito legal. E quero novamente agradecer e parabenizá-los por ter Glauco Braga, jornalista, como homem da comunicação na assessoria de vocês, que é independente da amizade, porque eu sou muito prático e prático até demais. O Glauco é um dos profissionais mais respeitados e competentes do mercado, isso eu tenho certeza. E somos bairristas, como é santista como eu, nós somos sempre muito bem quistos e com entrada em todos os lugares, graças ao bom Deus. Melissa Penteado, muito obrigado. Não sei se me estendi com o papo, mas que foi muito legal, muito oportuno. Não sei se te atrasei nos compromissos, mas imagina, já era. Tranquilo. Agora já acabou. Tranquilo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, gente. Uma ótima tarde para todos vocês.